Olá, queridos amigos da Rede Luz Espírita. Estamos de volta com mais um Luz do Evangelho para darmos continuidade ao estudo do livro Religião dos Espíritos, do nosso querido Franciscano de Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos dar sequência estudando 2 capítulos que, por trás das palavras de Emmanuel, ele que é um evangelizador extraordinário, vai surgir o mesmo tema. No primeiro capítulo que nós vamos estudar no dia de hoje, diz respeito ao renascimento, onde se estuda a questão 169 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se existe um limite pré-determinado para todos em relação à reencarnação. Aqui os benfeitores espirituais dizem que não, que aquele que se esforça mais, aquele que se integra mais à linha do progresso, elimina muitas dores, muitas dificuldades, muitas reencarnações. A segunda questão que vamos discutir tem a ver com mediunidade e dever. E aí está fundamentado na questão 799 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona a espiritualidade acerca da contribuição que a doutrina espírita, o espiritismo, tem para dar. E os benfeitores vão dizer para nós que é mostrar para nós onde estão os nossos verdadeiros interesses na vida futura. O que é que está por trás? A deserção. O que está por trás é desistir, né? Tanto na questão das reencarnações, quando a gente desiste, que é o que Emmanuel vai estudar, né, com mais profundidade, os motivos de deserção, as possibilidades de deserção, quanto no segundo capítulo, na mediunidade, quando não bem utilizada, quando não se cumpre o dever que nos é atribuído através da mediunidade, também nós estamos desertando. Vamos passar a palavra para o nosso querido doutor Aguinaldo para trazer as suas primeiras colocações. Então, primeiro eu quero me reportar à pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né, que é o motivo da nossa reencarnação. Porque nós sabemos que nós todos somos reencarnados. Nós já estamos aqui há milênios, essa é mais uma existência. E a proposta é a gente melhorar, progredir, crescer espiritualmente. Saldando algumas dívidas lá de trás, nos submetendo a algumas provas e, como co-criadores com Deus, ajudar a evolução, o progresso do universo. Então, a reencarnação tem várias finalidades. Mas, em termos mais apropriados, sempre nós vencermos as nossas dificuldades, adquirirmos bagagem, conhecimento e melhorarmos a nossa condição moral. Em tese, é isso, porque nós todos fomos criados simples e ignorantes, conforme a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, e com um fanal, o único destino é a perfeição. Agora, cada um vai fazer o seu périplo, a sua caminhada. E o Emmanuel começa dizendo que muitas das vezes a nossa esperança já acabou, né? Não tem mais jeito, já estou liquidado, eu quero mais morrer. E ele fala assim, pega as cinzas, vamos dizer assim, que sobrou da sua esperança morta e invista na sua transformação, porque não tem outro jeito. Se não é hoje, será amanhã. Se não for amanhã, será depois. Mas nós todos temos que evoluir. E às vezes a gente fica questionando, meu Deus, mas eu sou obrigado a aguentar isso que eu estou aguentando? Que às vezes é um parente difícil, às vezes é uma doença, às vezes é uma condição socioeconômica. E ele coloca que está tudo certo, cada um vem com a sua necessidade. Deus sabe o que nós precisamos. E coloca para a gente de acordo com a nossa possibilidade, porque, a bem da verdade, o fardo nunca é além do ombro. Nessa programação reencarnacionista com vistas a crescer e progredir, existe uma programação com aval da espiritualidade. Se eles permitirem que a gente reencarne, porque nós temos condições de levar a efeito aquele programa, tudo bem. Mas se nós não tivermos condições, porque queremos resolver tudo de uma vez só, eles dizem, não, calma.
Vai devagar, deixa para uma próxima, porque às vezes a gente acha que numa existência só nós vamos chegar à perfeição, conforme afirmou Jesus no imperativo, sede perfeitos, ou seja, vocês vão ser perfeitos, como é meu Pai. Lógico, então nós temos que adquirir a perfeição. Lógico que não a perfeição absoluta de Deus, mas é uma perfeição que vai acontecendo na medida em que nós vamos nos trabalhando e nos transformando. Agora, essa existência, o renascimento, tem essa proposta, não é, Navarro? Verdade, é da renovação. É impossível nós conversarmos sobre renascimento e a necessidade de progresso sem nós não atentarmos para o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, né? Ali fica muito claro, o Senhor Jesus é objetivo, é preciso nascer de novo para conquistar o reino dos céus, que seria a perfectibilidade, conforme o doutor falou para nós. O que significa dizer que nós temos por obrigação natural voltar à vida física. No mundo espiritual, dizem os benfeitores, nós podemos melhorarmos muito, mas é preciso passar pela vida física. E o Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos e para todos nós, porque está gravado no Evangelho, que o Espírito sopra a vida onde Ele quer. O que significa dizer que o Espírito está escolhendo onde ele vai nascer. Ele está programando, porque se ele está escolhendo um determinado ponto, ali tem motivos, necessidades, objetivos, intenções, sonhos e tudo mais. Então o Espírito toma para si a escolha de onde ele vai nascer. E nós estamos falando, evidentemente, de regra geral, e haverá sempre exceções. E quando a gente estuda, então, lá no Livro dos Espíritos, a questão do retorno do Espírito à vida corporal, a partir da questão 258, a gente vai ter até um choque de realidade. Por quê? Porque lá está escrito que o próprio Espírito faz o seu planejamento e por isso ele conhece antecipadamente o tipo de vida que ele vai ter. De forma que quando nós elencamos aqui na Terra motivos para desistirmos da vida, para desanimarmos, nós estamos contrariando aquilo que o nosso próprio Espírito, sem o véu da carne, elencou no mundo espiritual. E nós garantimos que nós daríamos conta e fomos, como também propôs o Dr. Aguinaldo, né, fomos avalizados, né, pela espiritualidade superior. Ou seja, vai que você vai dar conta, nós vamos ajudar você, você vai ter um espírito protetor, um espírito orientador, e dessa forma a gente já sabia de antemão o planejamento. E aí a gente pode fazer uma lista, né? O próprio corpo físico é de acordo com as necessidades do espírito. Lembrando que nós sempre receberemos segundo as nossas obras do passado, com possibilidades de investimento para o futuro. Os talentos aqui propõem a parábola dos talentos. O corpo físico, a família que vamos receber, aquilo que vamos estudar, com quem vamos conviver. Se estivermos na condição de necessitados da vida conjugal, já vai ser meio que programado essa ou aquela possibilidade, prioridade 1, prioridade 2 e assim sucessivamente. A espiritualidade nunca fecha portas. Então nós saímos do plano espiritual com todas essas condições mais ou menos previstas, né? Em verdade, a gente se sujeita aqui depois também ao livre-arbítrio. Mas se nós meditarmos, se nós orarmos, se nós, enfim, raciocinarmos e não tomarmos medidas intempestivas, a gente sempre vai estar de acordo com o que foi programado. E por isso não temos motivo para desistências. Sempre que eu falo em reencarnação, eu lembro de uma passagem com o nosso Chico Xavier. Uma pessoa que estava aqui encarnada e se julgando sofredora, que estava com um fardo além do ombro, ele procurou o Chico e disse: Chico, você que tem contato com os benfeitores espirituais, pede para eles dar uma colher de chá para mim, porque a vida está muito difícil, eu não estou suportando o que eu estou passando. Aí o Emmanuel, mentor do nosso querido Chico, e que por sinal é o escritor dessa obra que nós estamos estudando, ele disse: Chico, fala para ele que o que ele está passando foi ele que escolheu, ele que programou, e nós, espíritos, avalizamos. Agora, se ele quiser uma vida mais amena, eu até acredito que ele consiga, basta ele orar e pedir a Deus. Mas fala para ele que esta outra condição
Nós, espírito, não vamos avalizar. Ele pode até ter uma vida mais fácil, mas é por conta dele. Quando o Emmanuel colocou isso e foi verbalizado pelo Chico para essa criatura, eu disse, não, então deixa seguir a vida, eu prefiro com essa vida difícil com o aval da espiritualidade do que com a vida fácil sem a ajuda dos benfeitores. É muito grave essa questão, porque a gente quase sempre a gente encontra motivos muito próximos da gente para reclamar da vida, né? Então vai ser o próprio corpo que não é aquilo que a gente queria uma altura diferente, a gente queria uma coloração diferente nos olhos, no cabelo, na pele, a gente gostaria de ter essa ou aquela pessoa retirada das nossas vidas, quando fomos nós que a incluímos, né, no famoso reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, né? Então a gente sempre vai encontrar alguns motivos, e a gente tem olhos mais para isso do que para os motivos de renovação e de persistência, né? E a gente vai sempre encontrar por conta ainda da nossa fragilidade no tocante à vontade, né? Porque se nós estamos aqui cumprindo com um planejamento que foi autorizado pela espiritualidade maior em nome da providência divina, é uma bênção estarmos reencarnados e nas condições que nós estamos. O que significa dizer que essas dificuldades todas que foram apresentadas e que são apresentadas para nós outros, é de acordo com a capacidade de resolução de problemas do nosso espírito, ou com a capacidade de enfrentamento. E às vezes a gente não acredita nisso, que nós somos capazes de reverter. Daí a necessidade também de nos instruirmos no tocante à realidade espiritual e muito mais na forma de como lidar com as pessoas ou com as situações, né? Não se pede para nós milagres, pede-se tão somente que a gente faça o que é possível. Mas se a gente não experimentar, a gente não encontra aquilo que é possível. É bem verdade que existirá alguns limites aqui estabelecidos pela própria providência. Mas onde está esse limite? Quanto a gente pode caminhar? Se desistirmos no primeiro passo, a gente não chega nunca. Inclusive, o Kardec também perguntou para os benfeitores, existem determinadas reencarnações que aparentemente, parecem, logicamente, aparentemente, nos leva a pensar que o fardo é além do ombro. O Kardec perguntou, em determinadas reencarnações, aparentemente, na nossa análise, aquele fardo está além do ombro. Aí o benfeitor disse para Kardec o seguinte, quando ele está no plano espiritual, a gente vê tudo com clareza. Quer dizer, o tempo de uma encarnação, por exemplo, de 70, 80 anos, no plano espiritual, vendo de um outro ângulo, é muito rápido. E hoje eu posso até falar isso com meus 75 anos. Ontem eu era menino de calça curta e hoje eu estou com 75. Isso não passou, voou. Quer dizer, se eu for pensar assim, meu Deus, mas foi ontem. Foi muito rápido. E realmente essa visão é mais alargada no plano espiritual. Então o que acontece? A pessoa vai fazer um programa, percebe as falhas a que ele se submeteu, onde ele claudicou, onde ele não correspondeu à expectativa dele e da espiritualidade. Então, se dá conta das falhas espirituais, em condição humana, numa existência anterior. Então, ele vai pensar assim, bom, eu preciso reencarnar para saldar esses débitos. Mas como lá o tempo é muito rápido, e eu tenho condições para isso, eu vou pedir uma encarnação já para saldar todos eles de uma vez só. A espiritualidade permite? Permite. Porque ele tem condição realmente de suportar tudo aquilo. Mesmo porque, se de outra forma, ele nem estaria pedindo e a espiritualidade também não estaria avalizando aquela reencarnação. Ele até teria condição, sim. Por isso é que a reencarnação vem com essa proposta de expiar débitos, você submeter a provas para você progredir. Como a pessoa no plano espiritual, em espírito, na erraticidade, percebe que a vida aqui é muito rápida, eu falo, não, mas isso eu aguento. Esse tempo aí, passando rápido, eu aguento. Pode mandar, eu vou vencer tudo uma vez só. E a espiritualidade analisa, vamos dizer, o currículo da criatura. Não, ele tem condição sim. Vai ser meio complicado, meio difícil, mas ele tem. Então a pessoa vem e assume. Se ele tiver essa consciência de que ele tem que passar por aquilo, porque
vamos dizer assim, o destino dele, entre aspas, uma programação divina e que ele está dentro vamos dizer assim, da conscientização da espiritualidade de Deus, permitindo que ele passe por aquilo, ele enfrenta e passa, e vai dar um salto quântico. Então essa reencarnação que seria aparentemente acima do ombro, não é. Ele tem condição e ele leva para frente. Só que chegando aqui, não tendo mais essa visão do lado de lá, achando que a vida vai estar demorando muito e que vai ser difícil aguentar isso a vida inteira, aí ele abre mão do cumprimento do dever. Simplesmente adia a dívida, juro acrescido, e vai ficar mais complicado na existência futura. Então, a mensagem do Emmanuel é para que a gente aguente o rojão. Não desista da vida, que isso que nós temos é o melhor para nós. E quando nós desencarnarmos com cumprimento, não tenha dúvida, felicidade plena, assim, meu Deus, terminei minha existência, cumpri meu dever, estou muito feliz. Isso nos remete, evidentemente, à programação espiritual, nos remete também à questão da mediunidade, que é o segundo capítulo que a gente vai tecer alguns comentários, né? Mediunidade e dever. Mas é interessante notar, a questão 799 fala da ideia do progresso possibilitado pela doutrina espírita, né? Qual é a grande contribuição da doutrina espírita para o progresso? É destruir o materialismo, mostrando para o homem onde estão os seus verdadeiros interesses. Ora, a doutrina espírita, ela é eminentemente mediúnica, porque as informações estão vindo do mundo espiritual, daqueles espíritos que já passaram pelas provações e expiações da Terra, que já conhecem o caminho, que já estão num nível de entendimento muito maior. E eles estão nos ajudando, conforme propõe a questão 622 do Livro dos Espíritos, né? E também a questão 888A do mesmo livro. Eles estão à nossa frente nos socorrendo. Para nos socorrer, evidentemente haverá necessidade de um médium, aquele que recebe ostensivamente as informações do mundo espiritual. O médium tem, portanto, o dever de dar sequência ao seu planejamento espiritual, porque a mediunidade também está incluída dentre os talentos. E a pergunta que se segue é, o que é que o médium está fazendo, o que é que nós, enquanto médiums, estamos fazendo daquilo que nós recebemos e das oportunidades da vida, né? Porque a gente também pode desfocar da mediunidade em função dos atrativos da vida física. Ora, a primeira lição que fica para nós outros nesse capítulo é de que forma nós estamos contribuindo para o progresso da sociedade, trazendo e exemplificando principalmente o ensinamento espírita. Porque nós haveremos de encontrar aqui 1000 motivos para não fazermos o que precisa ser feito. Como estamos agindo com a nossa mediunidade? E quando a gente vai estudar as obras espíritas, por exemplo, todas elas estão focadas para dar para nós subsídios para minimizar o nosso sofrimento, acelerar nosso progresso. Eu considero a doutrina espírita a ciência do viver bem. Então, quanto mais a gente estuda, entende e vivencia, melhor será a nossa vida, porque a gente passa a viver dentro de moldes concretos, verdadeiros, absolutos, deixados pela espiritualidade. E como Navarro colocou, isso vem através da mediunidade. Agora, ele chama atenção para os médiuns que têm esse compromisso. Em tese, nós todos somos médiums, né? É bem da verdade. Esse intercâmbio com o mundo espiritual, todos nós temos. Pergunta 459, Kardec pergunta se os espíritos interferem em nossas vidas. E a resposta é a seguinte, muito mais do que nós imaginamos, de ordinário são eles que nos comandam. Então esse vínculo nosso com a espiritualidade, que é via mediúnica, é muito estreito. E os espíritos estão sempre colocando para nós, direta ou indiretamente, aquilo que nós devemos viver, aquilo que nós devemos fazer para o progresso nosso e da humanidade, do universo e da nossa participação nessa construção, favorecendo inclusive o plano divino. Agora, se a gente apenas recebe a mensagem, não é? Porque um dia o Divaldo perguntou para a Joana de Anjos, Joana, você manda carta para todo mundo, manda notícia para todo mundo, você nunca mandou uma carta para mim? Eu disse, não, Divaldo, as minhas cartas, as minhas escritas foram todas para você. Se você quis passar para os outros ou não, o problema é seu.
mas eu mandei para você e você fez delas o que você bem entendeu. Então, quer dizer, quando o Espírito nos intui, ou quando a pessoa tem mediunidade e pode contactar com os Espíritos, ou quando a gente recebe uma carta psicografada de próprio punho, chamando a atenção da necessidade da nossa observação dos parâmetros que regem a nossa vida no plano físico e no plano espiritual, e nós não seguimos as orientações, nós não estamos cumprindo o dever. E quando a gente estuda, então, e passa a entender aquilo como uma verdade inconcursa, insofismável, maior responsabilidade nossa de cumprir o dever. E o Emmanuel coloca que a nossa felicidade está exatamente no cumprimento do nosso dever. Então, é fundamental que a gente aproveite todas as nossas oportunidades para vivenciar aquilo que os benfeitores têm passado para nós, no sentido de que a gente tem uma vida mais fácil, mais tranquila, menos complicada. Nós poderíamos nos lembrar aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro vai dizer que o dever é o compromisso moral com a criatura, primeiro consigo mesmo e depois com Deus, com a obra divina, né? Mas para a gente cumprir com esse dever, a gente precisa observar algumas tendências, algumas inclinações que nós temos. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, diz que nós encontramos que o orgulho, junto com o egoísmo, são os maiores entraves para o nosso progresso aqui na Terra. Ora, nós que somos médiuns, ostensivamente, influenciados, como disse o Dr. Aguinaldo aqui, lembrando a questão 459, nós estamos sempre expondo a nossa condição, o nosso orgulho, que criamos e desenvolvemos e que ainda está muito presente em nós, nós ainda sustentamos esse orgulho e às vezes, influenciado pelos espíritos, com muita facilidade, pela invigilância nossa, nós acabamos achando que a gente é um pouco diferenciado, que a gente está num patamar acima, ou que a gente não tem tanta necessidade mais de fazer essa ou aquela correção em nós, porque o mundo é assim mesmo, né? Todo mundo já está mais ou menos no mesmo plano, e isso faz com que a gente deserte daquilo que foi traçado por nós próprios para a nossa evolução. Então é muito importante que a gente tome cuidado com o orgulho, né, com a vaidade, com aquele sentimento de superioridade, porque isso desencaminha todos nós com muita facilidade no campo da mediunidade e, claro, em consequência, no campo do convívio social, porque nós, em tratando de convivência não só na casa espírita via mediunidade, mas também de uma forma em geral, onde somos todos médiuns em maior ou menor grau, nós vamos estar sempre influenciados ou sujeitos à influenciação do nosso orgulho. É preciso prestar muita atenção nisso. E de que forma isso precisa ser visto por nós? Conforme Santo Agostinho nos indica, né? Observar de que forma nós temos agido, de que forma nós temos nos comportado, qual é o impacto de nossas vidas na vida alheia. Porque se quisermos levar a efeito todo o planejamento espiritual da nossa reencarnação no campo da produção mediúnica, nós precisamos ver o quanto nós estamos produzindo de efeito positivo na vida das pessoas, para nós nos inserirmos no contexto de trabalhadores do Senhor Jesus, no sentido de mostrar para a população em geral, que está ao nosso alcance, através do exemplo, aquilo que é a proposta da doutrina espírita, que é os nossos verdadeiros interesses estão na vida futura, né? Então, se eu quero ser feliz, a felicidade está no futuro, através daquilo que eu faço hoje, né? Se eu cumprir com o meu dever hoje, também relembrando o que o doutor disse há pouco, né, eu vou me sentir mais feliz no retorno ao mundo espiritual e mesmo nessa, porque a felicidade é sempre reflexo da nossa consciência, né? E isso, se estivermos de acordo com a lei de Deus que está na nossa consciência, nós vamos nos sentir felizes aqui mesmo, mas muito mais no retorno ao mundo espiritual, porque é onde a gente faz um balanço e vê o resultado daquele esforço que foi empreendido, de tudo aquilo que foi feito. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a posição que nós nos colocamos diante da natureza da tarefa, diante da condição social, diante da condição doutrinária e assim sucessivamente. Dependerá sempre de cada um de nós. Bom, voltando à pergunta 799, o que o Espiritismo contribui para a evolução da humanidade? O benfeitor disse a Kardec que, primeiro, como o Naval já referendou, vencer a materialidade, sanar a materialidade,
fazendo com que prevaleça o lado da espiritualidade. Em seguida ele coloca, ensinando, dando consciência da solidariedade que a pessoa deve ter para com o outro. Porque também precisamos entender que nós todos somos irmãos. Se a doutrina espírita traz todos esses informes, fazendo com que a gente entenda que nós somos criaturas irmãs, filhas do mesmo Pai, independente de caça, de religião, de nacionalidade, nós somos todos irmãos. E sendo todos irmãos, cabe àqueles que têm mais condição, numa vivência da solidariedade, ajudar aqueles que estão em situação mais difícil. Com isso, nós estaríamos erradicando a problemática da Terra, vencendo nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa presunção, nossa pretensão, nivelando todo mundo, buscando cada um se ajudar um ao outro, para a gente chegar a um patamar melhor. Nós estamos encerrando nosso programa, convidamos vocês para a semana que vem voltar conosco na sequência do nosso estudo da religião dos Espíritos, nesse programa nosso Luz do Evangelho. Um grande abraço a todos.